Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, eu sou editor da Veja São Paulo, a Vejinha, e estou recebendo hoje o Anthony Ling, que é arquiteto, urbanista. Ele mora no Rio Grande do Sul, mas já passou uma boa temporada aqui em São Paulo, estudou nos Estados Unidos, em Stanford, fez o mestrado lá. Mas o motivo dele estar aqui hoje é que ele criou um site que eu acompanho muito, chamado Caos Planejado. E pelo nome, vocês podem imaginar que ele está falando sobre as cidades brasileiras. Ou talvez um ideal para o caos planejado teria aí algum planejamento. Obrigado, Anthony, por ter vindo aqui. Obrigado, Raul. Uma grande honra estar aqui conversando contigo e também sou um ouvinte assíduo do podcast. Maravilha. Deixa eu te perguntar, a ideia do caos planejado, eu estava conversando há pouco com você, se fala muito de economia, se fala muito de gestão, se fala muito dessas variáveis que às vezes você não escuta no discurso dos arquitetos. Parece que é toda uma questão de desejo e que não tem essas barreiras. De onde você tirou essa ideia? Tenho que falar de economia para falar de urbanismo, para falar de cidades? É que eu acho que, tradicionalmente, né, pelo menos no Brasil, a gente teve uma herança muito forte do modernismo e da ideia de que a cidade é comparável com a arquitetura, né, que a cidade pode ser desenhada, né, ou a gente vai pensar numa visão construída final para a cidade e projetar a cidade para chegar naquele resultado, né. Eu tenho uma visão um pouco diferente da cidade e eu costumo dizer que a cidade é um processo, né, ela não tem um fim, onde a gente vai desenhá-la e a cidade vai ser construída e vai chegar num ponto onde nada mais vai mudar, né? E nenhuma pessoa mais vai entrar, né? Ela é teimosa, né? Ela vai mudando. Exatamente, porque esse foi o pensamento por trás do planejamento de Brasília, por exemplo, né? Que diziam, bom, a cidade foi planejada para tantos mil habitantes, 300 e poucos mil habitantes, e ela cresceu além disso, então por isso que ela teve problemas. Jura? Então a cidade ela não tem uma finalidade, né? Ela não vai chegar num ponto onde ela vai parar, né? Ou ela vai chegar no seu ápice. Ela está em constante transformação, né? E a ideia de pensar em economia é porque os mercados, né? As pessoas que interferem na cidade mudam a cada momento, né? E são movimentos imprevisíveis, principalmente a longo prazo, né? E quando se pensa em gestão de uma instituição ou de uma empresa, é um processo parecido, né? A empresa não tem um fim, a gente não faz um projeto ou lança um produto para parar de lançá-lo em um determinado momento, né? Ou para dizer, não, a gente não vai mais contratar ninguém e a gente chegou num ponto final, né, desse processo. E a cidade é parecida, né? Ela sempre vai ter um problema novo, sempre vai ter uma região que está sendo valorizada ou desvalorizada, as pessoas vão estar se transportando com meios de transporte diferentes, né? E a gestão pensa nisso ao longo desse processo, né? Então, ao invés da gente ter uma visão fim para a cidade, eu costumo dizer que é melhor pensar em indicadores, né? Ou seja, qual que é o déficit habitacional da cidade, né? Quanto tempo as pessoas estão se levando para se transportar pela cidade? Qual que é a demanda por moradia em diferentes regiões da cidade, né? Qual que é o espaço público existente ou proporcional a essa demanda por espaço? Quais são os meios de transporte usados nessa cidade, né? E definir metas e projetos específicos para atender cada uma dessas metas, né? E gerenciar esses indicadores ao longo do tempo. Ao invés de ter assim, um grande plano, né, que tem uma grande visão para a cidade e implementar esse plano, esperar 10 anos, né, como é mais ou menos hoje, e aí ter passado esses 10 anos e dizer o mercado não respondeu como a gente imaginava. É que assim, a frase é padrão para todos os planos diretores das cidades brasileiras que eu tenho visto nos últimos anos. Então a ideia de fazer plano diretor desse jeito, você acha que está errada? O plano diretor podia existir como uma diretriz, né? Pensando no próprio planejamento de um negócio, né? A gente faz um plano, mas não necessariamente esse plano não vai mudar, né? A gente pode chegar num determinado momento e ver que esse plano não funcionou,
né? E a gente percebe que ele não funcionou identificando as métricas para isso, né? Ou seja, se a gente busca moradia mais acessível na cidade, a gente tem que ter algum indicador de acessibilidade à moradia na cidade para monitorar isso ao longo do tempo. Se um determinado plano não atinge esse resultado, é porque esse plano tinha algum problema, né? Então, o que eu percebo é que toda nova discussão de plano diretor, de 10 em 10 anos nas cidades brasileiras, é quase como se partisse do zero, né? A gente gosta mais do plano do que da execução. Exatamente. A gente começa a tentar pensar numa nova visão de cidade, qual que é o conceito que a gente vai seguir, quais as regiões que a gente gostaria que se desenvolvesse, quase que sem analisar o que existe hoje e sem ter métricas para acompanhar o resultado desse plano ao longo do tempo, né? Porque, para mim, assim, se esses indicadores trouxerem resultados negativos ao longo desses 10 anos, o plano fracassou. Claro, né? Claro. É que as pessoas comemoram o plano quando o plano sai, né? Não quando ele é executado, né? Exatamente. O plano está lindo. Exatamente, né? Então, o plano, tudo bem, né? Comemorar o plano no sentido de que é difícil numa cidade organizar os agentes, né? E a população e o setor público para chegar num plano. Isso, ok, né? E pode ter uma comemoração nesse sentido. Mas o plano não é a realidade, né? Ele é um pedaço de papel, né? O que a gente precisa medir e comemorar de verdade é o resultado que esse plano vai ter na cidade. Uhum. E aí, ou seja, o plano diretor é atualizado a cada 10 anos, né? E nem chega a fazer os chamados planos de bairro, né? Então, um plano muito grande para a cidade toda, mas você não regionaliza e você trata, aí no caso de São Paulo, sei lá, Vila Madalena e o Jardim Anália Franco da mesma forma, né? Ou, às vezes o Morumbi e o Pacaembu, e as regras são tão diferentes, né? E é um pouco isso, né? A gente planeja muito e gere pouco, né? Então, hoje, infelizmente, grande parte da discussão sobre urbanismo é sobre aspectos que os arquitetos e incorporadores deviam estar fazendo e não o urbanista, né? A gente fica gastando muito tempo dizendo assim, qual que é o tamanho que as unidades devem ter no bairro X? Se a sacada vai ter 2,5 metros com profundidade, quantas vagas de garagem cada prédio vai ter, né? E discute pouco a qualidade das calçadas, né? Ou quanto espaço viário está sendo usado para carros, né? Que hoje é a grande maioria, né? Ou quanto tempo as pessoas estão se deslocando no casa-trabalho, né? E como que esse plano vai resolver esse aspecto, né? E medir isso ao longo do tempo, né? Do que ficar criando 1000 regrinhas no imóvel sem saber assim, se o público está a fim de comprar ou se o mercado está a fim de vender esse imóvel. Exatamente, né? Eu gostaria de ver um planejamento mais focado na área pública do que nas áreas privadas, né? Eu gostaria de ver uma inversão dessas prioridades, porque nos terrenos privados nós temos arquitetos, né? Nós temos pessoas pensando em resolver aquele problema na microescala, né? Quem é o responsável por resolver e pensar as questões na macroescala? É o urbanista, né? É o setor público, né? É o gestor desse espaço público entre os terrenos privados, né? E é esse tipo de prioridade que a gente deveria estar dando, no meu entendimento. Claro. Você também escreveu um artigo recentemente sobre os imóveis vazios. A gente sabe que é um grande déficit de moradia no Brasil. Às vezes com números um tanto inflados, às vezes não, mas de qualquer maneira é um número muito grande. E você escreveu que não é tão simples, aí voltando às simplificações que acontecem muito no urbanismo e na arquitetura, que não é tão simples catalogar, não, prédio vazio, vamos transformar em moradia amanhã. Você podia explicar um pouquinho? É um assunto que acaba realmente misturando vários números, né? E às vezes confundindo um pouco esse debate, né? Então, às vezes a gente vê aquelas manchetes, não, existem
tantas mil ou milhões de unidades vazias no país e o déficit habitacional tem um valor equivalente, né? Como se isso fosse todo mundo comparável, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, na cidade de São Paulo, ou em qualquer cidade do mundo, né? Toda cidade tem o que a gente chama de uma taxa de vacância, né? Ou seja, um imóvel que está trocando de proprietário ou de morador e que, durante essa troca, está vazio, né? É uma espécie de fricção de mercado, né? Ou seja, quando o censo ocorre, ele chega nessas unidades e as unidades estão vazias, mas não necessariamente elas estão abandonadas. Elas estão em transição entre moradores, né? E toda cidade possui uma taxa de vacância, né? E tem alguns urbanistas, como o Solly Angel, da NYU, que diz que uma taxa de vacância média ou saudável, né, analisando centenas de cidades pelo mundo, é em torno de 5%, né, do estoque de moradia de uma cidade. Se a gente for levar isso para São Paulo, né, a gente chega num número de algumas centenas de milhares de unidades que normalmente entra nesse número que normalmente é divulgado como o grande número de unidades vagas da cidade, né? Ou seja, um número impreciso. Então, esse número divulgado, talvez 80%, 90% do motivo da vacância desse imóvel é da taxa de vacância natural, né? E aí, evidentemente, a gente tem outros motivos para imóveis ficarem vagos, né? Um deles, por exemplo, é a inviabilidade de se transformar aquele imóvel em moradia. E isso acontece, às vezes, por motivos regulatórios, por motivos de tombamento de patrimônio histórico, né? Uma casa... Você podia dar um exemplo? Sim, por exemplo, uma casa que foi tombada, né? Passou muitos anos sem aquele uso residencial, numa área que não tem mais essa demanda residencial, talvez às vezes é uma casa grande, né? Numa área cara, com uma casa já em mau estado, que dificilmente vai ter alguém disposto a investir para reformar e manter aquele imóvel como um patrimônio histórico com uso residencial, né? Então pode aparecer alguém dizendo assim, não, eu quero transformar isso num escritório, num hotel, né? Se não me engano, esse foi o exemplo do Largo do Boticário, no Rio de Janeiro. Um casarão antigo que estava tombado e zoneado como uso residencial. E esses imóveis ficam abandonados durante anos, né? Pela dificuldade de adaptação para um novo uso, né? E isso também remete ao que a gente estava conversando antes, do microplanejamento, né? De tentar definir um uso ou o que deve se fazer com cada imóvel individualmente pela cidade, né? Sem identificar a consequência na cidade de fato, né? Além das intenções de quem planeja. Então, uma parcela dos imóveis fica abandonada por causa disso, né? Outra parcela de imóveis são imóveis que às vezes vieram de espólios ou de heranças de famílias que estão brigando na justiça. E às vezes a gente sabe que a justiça brasileira não é a mais célere para resolver esses problemas, né? E esses imóveis, sim, também ficam vazios, né? E, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que são poucas as instâncias que imóveis prontos, aptos para moradia, são deixados vazios propositalmente pelo proprietário, né? Porque, do ponto de vista do proprietário, qualquer aluguel que ele teria com aquela unidade seria bem-vinda, né? Ele pagaria os custos de IPTU, pagaria condomínio, alguma manutenção que deveria fazer, às vezes por mais baixo que fosse esse aluguel, né? Ao invés de deixá-lo parado, né? Então, eu acho que dentro dessa discussão sobre imóveis vazios, se publica esses grandes números, né? E se insinua que esses imóveis estão vazios por especulação, né? Por uma vontade dos proprietários de deixá-los vazios, esperando alguma valorização,
Mas se for analisar o número e quebrar esse número nos vários motivos que existem para eles ficarem vazios, a pura especulação é um percentual pequeno dos imóveis vazios nas cidades brasileiras. Claro, você vê aqui em São Paulo, né? O centro e o Bexiga, que são, aliás, as duas áreas com o maior número de imóveis tombados em São Paulo, tem ali centenas de imóveis vazios. E que certamente os donos não são assim, o grande especulador, tio Patinhas. O tio Patinhas não tem casinhas no Bexiga. Aliás, ele não está nem aí pro Bexiga e não tem apartamentos em prédios que estão em péssimo estado no centro da cidade. Na área dos calçadões, onde houve aí um êxodo, né, de empresas. Então, você anda na área dos calçadões de São Paulo, você vê o térreo até ocupado, com lojas, restaurantes, etc. Mas você olha para cima, são andares e andares vazios. Mas essa ideia, né, de que há algum grande malvado que não está querendo fazer dinheiro com o seu próprio imóvel. O que é uma contradição em si, né? Eu acho que tem alguns casos, pensando em Centro Histórico de São Paulo, pensando no 4º Distrito de Porto Alegre, que é um distrito industrial que também ficou abandonado porque foi zoneado industrial por muitos anos e não pôde se transformar e hoje está passando por essa regeneração, né? Onde existem proprietários que realmente estão esperando investimentos públicos, né? Eles estão esperando um benefício, né, do setor público para investir nessas áreas e para valorizarem seus imóveis, né? Nesses casos, é um processo que envolve especulação, mas não uma especulação puramente mercado, né? Muitos desses proprietários... Eles já perderam o dinheiro durante as décadas de desvalorização, né? Já perderam o valor durante essas décadas e hoje muitas vezes fazem lobby, né, junto ao planejamento municipal para acelerar os investimentos ou acelerar algum processo de revisão de planejamento nestas áreas para melhorar o timing, digamos, do investimento, né? Mas eu não acredito que seja assim, pensando em números, em grandes números, né? Até porque a taxa de vacância já cobre grande parte desses imóveis vazios, que seja um número realmente significativo para o desenvolvimento da cidade. Você falou de zoneamento, acho que é um tema que muita gente não presta atenção. Você fala zoneamento, as pessoas já caem assim no bocejo ou no tédio absoluto, mas é importante falar, por exemplo, você vê em Nova York vários prédios que eram corporativos, em Wall Street, em Downtown, que viraram residenciais muito rapidamente. Um retrofit aí gigantesco e viraram apartamentos. Aqui às vezes tem bairros, ex-bairros industriais, que décadas depois é um problema se mudar de uso. Aqui em São Paulo a gente tem o outro extremo, áreas estritamente residenciais, que você não pode abrir um café ou uma sorveteria. O que você acha do nosso zoneamento? Ele está ultrapassado? Eu posso dizer que eu acho o conceito de zoneamento ultrapassado, né? Não necessariamente o nosso zoneamento. Porque o zoneamento ele veio do modernismo, né? Dos pensamentos urbanistas do início do século passado, que pensavam na ideia de organizar a cidade, né? A cidade era muito mal vista. Claro. Né? A cidade antiga, as cidades medievais eram muito mal vistas pelos urbanistas. E existia esse intuito de dizer, não, a gente vai dizer aonde as pessoas vão trabalhar, onde elas vão comprar, onde elas vão morar, onde vai ter indústrias, né? Até higiene, né? Porque as indústrias, obviamente, eram muito mais poluidoras que as de hoje. Exatamente, né? E ao longo do tempo, né, com essa separação de usos, e a gente viu isso nas cidades brasileiras, a gente gera uma segregação muito grande, né? A gente gera deslocamentos desnecessários, né? Ou seja, hoje em muitas cidades para ir na padaria, para tomar um café, para ir na farmácia, no supermercado, para tudo tem que usar o carro, né? E a gente vê cidades que não cresceram dessa forma, como muitas cidades europeias, né? Nova York, Tóquio, as pessoas caminham muito mais nas ruas e fazem essas coisas a pé ou usando transporte público, né? E as nossas cidades não cresceram dessa forma.
E a gente pergunta assim, bom, a gente precisa de mais investimento em transporte coletivo, em transporte público, mas com esse zoneamento de atividades, né, é muito mais difícil viabilizar esses sistemas de transporte com essa setorização da cidade. Além disso, né, a história do zoneamento no Brasil, inclusive na cidade de São Paulo, né, foi marcado por um processo político de elites que queriam barrar o acesso, né, de uma população de menor renda a certas zonas da cidade, né? Então, dentro do histórico do zoneamento, além, digamos, de uma premissa técnica, urbanística por trás, também existia, né, um elitismo querendo justamente segregar a cidade e muitas vezes com o argumento de que o fim do zoneamento levaria a uma desvalorização imobiliária de certas regiões da cidade que eram preservadas, né? Curiosamente, isso permanece até os dias de hoje, né? Que é o caso do Jardins em São Paulo, que quando se estava discutindo a revisão do plano diretor alguns anos atrás aqui, houve uma mobilização muito grande dos moradores dos Jardins para não mudar aquela zona específica da cidade. Claro. Ou seja, não mudou tanto assim. Eu acho que as pessoas ainda não medem o impacto que tem no seu dia a dia, né? É engraçado porque quando você falou do protesto, tem as desculpas mais variadas, né? É a nossa vista, é o nosso verde, é a personalidade do bairro. Mas na prática, assim, não quero mais moradores aqui, né? O que os americanos chamam de não no meu quintal, essa ideia de que, olha, a gente precisa de um hospital, mas não na minha rua. Uma feira livre, mas não aqui. O que eu gosto de comentar normalmente é que se você pergunta para alguém como ela gostaria de morar, né? Gostaria de uma casa com espaço, jardim? Não, claro, quero espaço, né? Quero espaço para minha família, quero piscina, árvores, jardim, espaço arborizado e tudo mais. Ponto pacífico, né? Mas e acesso a serviços, emprego? Você gostaria disso também? Claro, eu quero sair da minha casa e ter tudo a pé, tudo próximo de mim, né? Andar de bicicleta, ir para o trabalho em pouco tempo, né? Uma boa localização. Então, apenas questionando as pessoas, é muito difícil fazer um trade-off de prioridades, né? Porque a vida em cidade, ela exige esse trade-off, né? Porque o cidadão que gostaria de ter espaço, né, morar numa casa com jardins, se ele andar 40 quilômetros, né, de qualquer ponto da região central de São Paulo, essa vai ser basicamente a única alternativa disponível. E sempre estará disponível, né? A pessoa que quer morar no campo, na zona rural, essa opção sempre estará disponível, né? Agora, a opção de moradia em uma zona com ampla acessibilidade a empregos, a serviços, ela requer adensamento urbano, né? Esse é digamos, a natureza das cidades. E no caso do Jardim em São Paulo, tem muitos moradores que, pela localização geográfica dos jardins, têm as duas coisas, de uma forma muito cômoda, né? Então, é um duplo privilégio. É um duplo privilégio, né? Então, é evidente que esses moradores vão tentar defender os seus interesses, né? Mas eu acho importante colocar que não é um interesse público, né? Não é um interesse para a cidade toda. Porque se existem áreas verdes nos jardins, elas não são de amplo uso da população, né? Se a gente quiser fazer uma grande feira numa praça dos jardins, que eu já tentei fazer, inclusive, a gente vai sofrer uma repercussão, né, de moradores, né, de guarda municipal. Que não querem muita gente ali. Que não querem muita gente ali, né? Então, eu acho que o debate tem que ser posto de uma forma mais clara e mais transparente se a gente vai entrar nesse tipo de restrição ao adensamento, aos usos mistos. Claro. Dá para mudar essa percepção tão negativa que a palavra densidade ou o adensamento tem aqui no Brasil? Porque as pessoas acham que se você espalhar os prédios muito recuados ou casas com quintal, ou que vai ser melhor.
né? As pessoas acabam não visualizando o efeito de todo mundo com o seu quintalzinho. Como você argumenta de que, olha, densamento vai impactar mais na sua qualidade de vida do que o quintal? Eu acho que existe uma observação muito local das transformações urbanas, né? Então, tem aí matérias, né? Ou qualquer transformação de um bairro, onde antes tinha uma casinha, agora tem um prédio, né? E isso nostalgia, né? E isso é visto negativamente, né? E existe uma ideia de que, não, bom, se a gente não permitir o adensamento, vamos todos morar em casinhas, né? Numa coisa pitoresca, né? Mas a realidade é que os moradores que estão se mudando para aquela edificação que foi construída no lugar da casinha, se não tivesse aquela edificação ali, esses moradores não somem. Né? Eles querem estar em São Paulo e eles vão para algum lugar. Né? Não estando naquele edifício numa região central, altamente demandada, ele vai escolher um edifício um pouco mais distante. Né? Ou um tipo de moradia um pouco mais distante. E no lugar dessa edificação mais distante, né, se também não se adensar, vai mais distante ainda. Né? Então isso gera o que a gente chama de espalhamento da mancha urbana da cidade, né? Que gera vários problemas. Né? Então a gente fala nas áreas verdes das regiões centrais, quando se constrói um prédio, mas se esses moradores que estão no prédio forem para um empreendimento horizontal nas periferias da cidade, ele vai ocupar uma área verde muito maior do que em um terreno concentrando a habitação na área central da cidade. Né? Se a gente aumentar as distâncias de deslocamento, o investimento em infraestrutura vai ser muito maior do que numa região adensada, onde o custo per capita da infraestrutura é menor. Né? Então, inclusive, eu sou até mais radical nessa questão do adensamento, porque muitos urbanistas falam assim, bom, a gente precisa de um adensamento planejado. A gente precisa adensar onde existe capacidade de infraestrutura, né, pensar isso com 10 anos de antecedência, né, mas a realidade é que a alternativa a isso é a ocupação periférica. Jogar milhões de pessoas onde não tem infraestrutura alguma, né? Exatamente. Né? Mesmo se a gente pensa no caso do Plano Diretor de São Paulo, que permitiu o adensamento nos corredores e restringiu o adensamento no interior dos bairros, né? A população que não está morando, né, nesse interior dos bairros está indo para onde? Eles não sumiram. Essas pessoas vão estar em algum lugar. Né? E a realidade é que a acessibilidade de transporte às periferias hoje é muito precária. As pessoas, o paulistano médio leva 3 horas por dia no trânsito. Imagina isso na média, né? Então imagina nos piores casos. Pessoas que muitas vezes levam meia hora para chegar numa parada de ônibus, né? Andando a pé. Então, esses efeitos nas periferias urbanas, né? Com áreas que muitas vezes não respeitam o plano diretor porque estão fora, digamos, do radar, do olhar da lei, né? Essas regiões, elas praticamente não são consideradas pelo planejamento e pela discussão que se faz sobre a cidade formal. Né? É como se esses lugares não existissem. Mas o que a gente tem que pensar é que eles existem e os problemas existem justamente por causa do planejamento que existe hoje. A gente não pode dissociar a cidade informal, a cidade, né, semi-formal, a cidade periférica, do planejamento urbano que a gente tem na cidade formal. Porque uma coisa está afetando a outra. Claro, é fruto disso, né? É fruto disso. Ia te perguntar também sobre outro tema que os urbanistas adoram falar e que eu acho que tem aí uma explicação econômica enorme, que é a gentrificação. E você morou nos Estados Unidos, aliás, você morou na Califórnia, né, que aí é um dos berços da gentrificação, mas me parece que, especialmente olhando do Brasil, a gentrificação aqui é muito diferente da do Vale do Silício, a de Nova York ou a de Londres. Aqui parece que qualquer obra, vamos limpar uma praça. Ah não, vai gentrificar, então não se limpa a praça. Queria te perguntar, pelo que você viu do debate de gentrificação lá nos Estados Unidos, o que você acha que falta no debate sobre gentrificação aqui no Brasil? Olha, eu
Eu gosto de trazer uma clareza em relação ao conceito. Né? De novo, né? A gentrificação, como o próprio exemplo que você deu, olha para um fenômeno micro de um bairro. Né? Então, se existe uma elevação no valor imobiliário de um bairro, se vai ter pessoas tendo que se mudar desse bairro por motivo desse encarecimento, o próprio ato de melhorar aquele bairro se tornou ruim na discussão que a gente tem hoje, né? Então, a melhoria urbana... Um debate conservador, aliás, né? Porque qualquer melhoria é ruim. Então, se olha esse fenômeno micro, né, a gente começa a chegar nesse conceito que você falou, né? A melhoria virou ruim, virou uma coisa ruim. Porque se a gente colocar iluminação, colocar árvores, calçadas, né, investimentos públicos, vai existir um encarecimento daquela região. Vai valorizar, né? Então, alguma coisa não está muito... Né? Quando a gente chega nesses paradoxos, a gente tem que dar um passo para trás e pensar no conceito, né? Então, outra face da moeda da gentrificação, que é pouco discutida, é o que se chama de filtragem. Ou seja, se a gente considera a gentrificação um fenômeno urbano, né, onde moradores de baixa renda são substituídos por moradores de alta renda, existem muitos casos onde moradores de alta renda são substituídos por moradores de baixa renda, que é o caso de praticamente todas as regiões centrais das cidades brasileiras. No centro de São Paulo, antigamente tinham edifícios maravilhosos, onde morava uma elite paulistana, que hoje não mora mais. Esses edifícios depreciaram ao longo do tempo, as pessoas buscaram regiões com outros tipos de amenidades, outros tipos de serviços, e essa região se transformou, né? Então, pensando de forma macro, eu vejo a cidade se transformando, né, com regiões se valorizando e desvalorizando de uma forma orgânica ao longo do tempo, né? Agora, um problema que pode existir, que é o que muitas cidades europeias hoje estão sofrendo, é que a cidade vai aumentando a sua demanda, as pessoas vão buscando espaços, né, e valorizando espaços ao longo da cidade, mas a cidade não cresce, né, que é o caso de Paris, por exemplo, né? Paris se tomou uma decisão de preservar toda a região central de Paris, em termos de quantidade de área voltada para habitação e serviços, e o problema disso é que, basicamente, toda a região central de Paris foi gentrificada, né? Então, a cidade não conseguiu responder à demanda por espaço, né? E por isso... Né, o preço disparou. O preço disparou, e aí a gente volta à discussão sobre economia, né? E também por isso que hoje a gente vê todos esses protestos na região de Paris pelo encarecimento, né, da moradia, do custo de vida, né, e das oportunidades de pessoas que ficaram presas às periferias, né? Então, por isso que eu acho importante esse desenvolvimento da cidade para atender essa multiplicidade de demandas ao longo do tempo, né? No caso brasileiro, acho que são pouquíssimos casos no Brasil que são como Paris, que a gente precisa... ou que existe uma vontade de preservar e de congelar a cidade em larga escala, né? É uma ironia que, assim, muitos urbanistas brasileiros passam o ano falando de gentrificação, que no caso de São Paulo atinge 5 bairros, no Rio atinge 3, até porque o normal dos bairros caros de São Paulo e Rio é que eles sempre foram caros, e sempre foram para uma elite branca. Então, assim, há raros casos, o bairro que era ruim virou bom. Isso a gente ainda aprendeu pouco a fazer. A gente não discute, ou discute quase nada, os bairros que jamais se valorizam. O que é um grande problema num país onde a casa própria, às vezes, é a única poupança de boa parte da classe média, né? Então, esse é outro fator em relação à gentrificação, né? Porque tem estudos diferentes hoje em relação à gentrificação para tentar medir o impacto dessa valorização dos imóveis na comunidade local, né? Porque uma situação é a gente avaliar um caso micro, onde a gente pega uma história
de uma família que morava de aluguel nesses bairros, que não pôde mais pagar o aluguel, né, e que teve que se mudar para um outro bairro da cidade, né? Outro dizia assim, olha, está ocorrendo gentrificação, vamos então medir, né? Será que a renda da população original desse bairro está aumentando junto com essa gentrificação? Qual que é o percentual de moradores nesses bairros que são proprietários? Que são de baixa renda, mas que são proprietários, cujos imóveis estão valorizando com o tempo e se beneficiando da gentrificação. Então, não é todo o bairro que está sendo gentrificado que deve ser criticado da mesma forma, porque a composição de propriedade, a composição de renda, a evolução daquela comunidade ao longo do tempo pode ser muito diferente de bairro para bairro. Claro. Não, e como você colocou, né, no Brasil a gente tem que lembrar que mais de 70% da população vive em casa própria. Ou seja, nós não somos Nova York ou São Francisco, que são cidades de inquilinos. Aqui a maioria da casa própria. E muitos sonham o dia que o seu imóvel vai valorizar para poder vender e lucrar e poupar e juntar um dinheirinho para a aposentadoria. Então ainda essa visão muito negativa de que mas a pessoa vai sair. Em muitos casos a pessoa quer sair, se receber um lance muito bom, né? Então, né, tentando inclusive trazer outros conceitos que a gente falou aqui, né, eu acho difícil ter assim, críticos à gentrificação que também são críticos ao aumento da oferta de moradia nos centros urbanos, né? Porque, bom, ok, estamos gentrificando, por quê? Porque talvez não tenha opções para esses moradores de alta renda em outros lugares nas proximidades, né? Porque, na verdade, esse é o motivo por trás da gentrificação, né? Porque pega um morador de alta renda, ele não quer necessariamente olhar para um bairro de baixa renda e dizer eu quero morar lá, eu quero reformar um edifício, uma unidade num edifício num bairro de baixa renda, né? Ele está procurando um bairro bem localizado, ou uma unidade que atenda aos seus interesses, que, se possibilitada o aumento da oferta de imóveis nessas regiões, talvez essas regiões nem seriam gentrificadas, porque não seriam tão demandadas pelos moradores que estão indo por essas regiões. Então, o fenômeno da gentrificação também ocorre por um represamento da oferta, né, que é incapaz de atender essa demanda por espaço no centro urbano. Claro. É a Manhattan congelada que criou o Brooklyn, né? E que fez os preços aí se valorizarem tanto, né? Exatamente, né? Então, a Manhattan, ela até 1950, 1960, ela teve um boom imobiliário gigantesco, né? E pôde se transformar ao longo do tempo, né? Mas isso mudou, né? O número de unidades aprovadas em Manhattan, em Nova York, caiu drasticamente nas últimas décadas, né? E não atendeu essa demanda por espaço, né? Essa é a realidade. E, não surpreendentemente, os preços subiram, né? E agora o Brooklyn encareceu, né? Então tem várias partes do Brooklyn que já são tão caras quanto a ilha de Manhattan, né? Long Island já está encarecendo, né? Então esse fenômeno de oferta e demanda é importantíssimo para urbanistas monitorarem e verificarem o impacto que os planos estão tendo na acessibilidade à moradia e em como as pessoas estão andando pela cidade, né? Porque os preços eles vão ser reflexo direto, né, dessa restrição ou não ao atendimento da demanda. Claro. É bom lembrar que todos esses casos que nós conversamos aqui são vítimas de sucesso. Então, quando Manhattan estava mal, violenta, em crise, etc., não havia esse problema. Assim como a Vila Madalena, o Baixo Augusta, o Santa Cecília, também precisaram da volta por cima para se valorizar. Então, há uma história de sucesso aí para ser contada. Antes de terminar, que infelizmente que tudo que é bom tem seu fim, vou pedir para o Anthony, primeiro, como as pessoas te acham, os nossos ouvintes? Bom, nós temos um site, www.caosplanejado.com, onde publicamos artigos regularmente de vários colaboradores, né, de mobilidade urbana, a moradia e dos assuntos que falamos aqui hoje. Também temos um podcast, que pode ser encontrado em várias plataformas.
né? Mídias sociais, estamos em todas, né? Então, @Caos Planejado no Twitter, no Instagram. E, se quiserem falar diretamente comigo ou com outros colaboradores do Caos Planejado, podem me enviar um e-mail para contato@caosplanejado.com. Um livro recente de urbanismo que você indicaria? Olha, eu gosto muito do trabalho do urbanista francês chamado Alain Berthaud, que publicou um livro chamado Order Without Design: How Markets Shape Cities. Infelizmente, ainda não está disponível em português, mas ele faz uma análise muito interessante, trazendo os conceitos que a gente falou aqui, sobre como a cidade é esse organismo vivo, né, e complexo, onde é muito difícil controlar os mercados que atuam nas cidades, né, porque, querendo ou não, o planejador não escolhe onde o empreendedor vai localizar o seu negócio, onde vão estar as ofertas de emprego, onde as pessoas vão querer morar daqui a 10 anos na cidade, né? E ele analisa esses efeitos, trazendo os conceitos da economia para análise urbana, que a gente fala muito no Caos Planejado. Perfeito. E por último, um lugar que você recomendaria para as pessoas caminharem? Quem gosta de urbanismo, pode ser no Brasil ou no mundo. Algum lugar que você ache que seja uma espécie de lição a céu aberto? Olha, eu gosto muito dos centros históricos das nossas cidades. Então, a gente olha muito para fora, mas a gente tem nossos exemplos aqui, né? Então, o centro de São Paulo, para mim, é incrível e se desenvolveu de uma forma muito diferente, né? E muito menos planejada do ponto de vista do lote do que a gente vê hoje, né? E eu acho que não é surpreendente o fato de que os centros estão voltando, né? Porque não há nada intrínseco na sua forma construída que os torne ruins. Os prédios alguns estão depreciados, né? Mas não é a forma urbana que os tornam ruins. E talvez seja exatamente por causa da sua forma urbana que eles estão tendo a atratividade que tem hoje. Muito obrigado, Anthony. E que grande São Paulo sonha. Agora vocês têm um novo podcast para ouvir também, o do Caos Planejado. Até semana que vem. Obrigado, Anthony. Obrigado, Raul. Foi um grande prazer conversar e pena que o tempo foi tão curto. Tem muita coisa para falar. Espero que a gente possa continuar essa conversa depois. Maravilha. Obrigado.